A década de 1960 foi um marco na história do automobilismo brasileiro. Era uma época de grandes competições entre as principais montadoras nacionais, como Willys, FNM, Simca e Vemag. Essas corridas não eram apenas uma questão de prestígio esportivo. Elas serviam como uma poderosa vitrine para promover os carros e fortalecer suas marcas no mercado. A Willys do Brasil, por exemplo, havia acabado de lançar seu novo carro de corrida, o Interlagos. E com o sucesso do modelo nas pistas, a Vemag percebeu que precisava urgentemente de um veículo mais competitivo para enfrentar esse novo rival. Foi nesse cenário que surgiu uma figura essencial para essa história: Rino Malzone, um fazendeiro do interior de São Paulo, na cidade de Matão. Malzone não era apenas um produtor de cachaça, ele era um italiano visionário, apaixonado por carros e determinado a ver seus próprios protótipos circulando pelas ruas do Brasil. A história de Malzone se cruza com a história da Vemag no ano de 1963. Nesse ano, Rino Malzone decidiu levar seu sonho adiante e fundou, junto com 3 sócios, Milton Masteguin, Mário César de Camargo Filho e Luiz Roberto Alves da Costa, a Sociedade de Automóveis Luminari Limitada. O nome curioso da empresa vinha da junção das primeiras sílabas dos nomes dos fundadores: Luiz, Milton, Mário e Rino. Já no ano de 1964, a convite da Vemag, Rino Malzone apresentou o protótipo de um esportivo construído com carroceria metálica e motor DKW de 106 cavalos de potência. O modelo foi batizado inicialmente como DKW Malzone. Foi ali, no galpão da fazenda de Rino, em Matão, que nasceu o primeiro veículo da Luminari, com apoio técnico e mecânico da Vemag. Segundo a revista Carro, a Vemag forneceu chassi e mecânica para viabilizar um modelo que pudesse competir de igual para igual com o poderoso Interlagos da Willys. O visual do carro chamava atenção por conta da sua carroceria de fibra de vidro, que possuía linhas inspiradas na lendária Ferrari 275 GTB. Em outubro de 1964, nasceu oficialmente o GT Malzone, que com cerca de 720 quilos e motor de 100 cavalos, já conquistava sua primeira vitória no exigente GP Taça das Américas, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Logo depois, a carroceria passou a ser feita exclusivamente em fibra de vidro, o que deixou o carro ainda mais leve e competitivo. O resultado das mudanças permitiu que o GT Malzone se tornasse imbatível, vencendo as 5 corridas seguintes com facilidade. Foi nesse momento que Rino Malzone percebeu que seu carro não era apenas um campeão nas pistas, ele tinha um enorme potencial comercial. E assim, o GT Malzone passou a ser oferecido também ao público geral, e o modelo caiu nas graças dos brasileiros, chamando a atenção por seu desempenho e design diferenciado. Por sugestão da própria Vemag, a empresa mudou de nome, passando a se chamar Puma Veículos e Motores Limitada, mantendo sua sede em São Paulo. No entanto, a verdadeira consagração da marca veio no 5º Salão do Automóvel, em novembro de 1966. Foi ali que o carro foi apresentado oficialmente ao mercado com um novo nome e uma nova identidade: o Puma GT. Com mais de 50 modificações técnicas e estéticas em relação ao modelo de corrida, o Puma GT marcou o início de uma nova era no automobilismo nacional. Nos primeiros anos, o foco ainda era a competição, mas a estreia no mercado consumidor aconteceu ali mesmo, no salão, com o modelo pronto para as ruas e com alma de pista. E assim nasceu um ícone brasileiro. No ano de 1967, o sucesso da Puma foi coroado com um prêmio de peso. O Puma GT venceu o troféu 4 rodas de melhor projeto brasileiro de carroceria, superando concorrentes fortes como o Gurgel 1200. O reconhecimento consolidava a marca como uma das principais forças do design automotivo nacional. Pouco tempo depois, a empresa passou a se chamar Puma Indústria de Veículos S.A., tornando-se uma sociedade de capital aberto, um passo ambicioso para os padrões da indústria brasileira da época. Entretanto, ainda no ano de 1967, tudo mudou. A Volkswagen do Brasil assumiu o controle da Vemag, e embora a montadora alemã inicialmente afirmasse que as operações continuariam, havia um temor sobre o possível fim do fornecimento de componentes para os veículos da Puma. No final de 1967, o pior se confirmou. Todos os modelos da Vemag foram retirados do mercado, e a marca teve seu fim decretado. Com isso, os motores e carros GT da Puma também tiveram sua produção interrompida. Foi então que um dos sócios sugeriu uma alternativa para que a produção da Puma voltasse a todo vapor. Ele deu a ideia de adotar o chassi e a mecânica da Volkswagen,
A decisão se mostrou um acerto histórico. Em 1968 nascia o Puma GT 1500, também conhecido como Puma Volkswagen. O modelo, baseado na mecânica Volkswagen, foi um enorme sucesso e ajudou a popularizar ainda mais a marca entre os brasileiros. O visual esportivo, o bom desempenho e a nova base mecânica tornaram o Puma um sonho de consumo da juventude. O sucesso foi tão grande que em 1969 a editora Abril encomendou 3 unidades exclusivas do carro para uma ação especial da revista Quatro Rodas. Batizados de Puma GT 4R, esses veículos foram sorteados entre os leitores e até hoje são considerados a série mais limitada já produzida por uma fábrica de automóveis no Brasil. Já no ano de 1970, a história da Puma ganhava o mundo com o lançamento do Puma GTE 1600, com foco na exportação para a América do Norte, Europa e América do Sul. Essa mudança de sigla de GT para GTE marcou o início de uma nova fase da marca, com carros mais refinados, melhor acabamento e aceitação internacional. O GTE se tornou um dos modelos mais populares da Puma, tanto no Brasil quanto no exterior, sendo considerado o auge da produção da empresa. Ainda em 1970, no 7º Salão do Automóvel, a Puma surpreendeu o público com seu primeiro modelo conversível, o Puma GTE Spider, que abriria caminho para o futuro Puma GTS. Entretanto, como toda a trajetória de sucesso, os tempos difíceis também chegariam. Com o passar dos anos e a chegada da nova década, as vendas começaram a cair. Em 1981, a Puma promoveu mais uma atualização nos seus 2 principais modelos, que passaram a usar chassi do Volkswagen Brasília. Os esportivos ganharam novos nomes: GTC para o conversível, substituindo o antigo GTS, e GTI para o coupé, no lugar de GTE. Mas nem só de esportivos vivia a Puma. No ano de 1971, a empresa trabalhou em um projeto paralelo, com uma proposta ousada de criar um carro esportivo com mecânica Chevrolet, maior e mais potente. Internamente chamado de Projeto P8, ele foi apresentado no Salão do Automóvel de 1972 com o nome de Puma GTO. No entanto, a Chevrolet não gostou nada da sigla, já que ela era usada pela sua divisão Pontiac nos Estados Unidos, e exigiu a mudança. Assim, em 1974, o modelo chegou às ruas com o nome de Puma GTB, o primeiro carro de maiores dimensões da marca, com boa parte de sua estrutura vindo do Opala. Apesar do porte imponente e da qualidade, o preço elevado limitou suas vendas, e o GTB não obteve o mesmo sucesso dos irmãos menores. Um dos grandes diferenciais da Puma sempre foi a carroceria em fibra de vidro, que tornava seus veículos leves, ágeis e fáceis de moldar, algo inovador no Brasil da época. No entanto, nem tudo eram vitórias. Em 1973, Rino Malzone, o fundador visionário da marca, começou a enfrentar sérios problemas de saúde. Com seu afastamento, ele deixou definitivamente a empresa que havia ajudado a criar. No mesmo ano, a empresa passou a se chamar oficialmente Puma Indústria de Veículos S.A. Infelizmente, Rino Malzone faleceu em outubro de 1979 aos 62 anos, sem ver os desdobramentos finais do seu sonho automobilístico. Curiosamente, 1979 foi o ano de maior produção da história da Puma, com 3.609 veículos fabricados, incluindo 179 caminhões. Desde 1971, a marca já produzia cabines de caminhões para a Chevrolet de forma terceirizada, o que levou naturalmente ao desenvolvimento do Puma 4T, lançado em 1978, um caminhão leve com capacidade de carga de 4 toneladas. Além disso, a Puma também produziu um micro-ônibus, cujas carrocerias foram feitas em parceria com a empresa Caio. No entanto, o início da década de 80 traria desafios sérios que colocariam à prova a capacidade da Puma de sobreviver no mercado automobilístico brasileiro. O ano de 1973 marcou uma virada no cenário econômico mundial com a explosão da crise do petróleo, causada pelo embargo dos países árabes exportadores. O preço da gasolina disparou como nunca antes visto. Para o Brasil, que produzia pouco petróleo e dependia fortemente da importação, o impacto foi ainda mais brutal. A balança comercial ficou desequilibrada, a dívida externa aumentou e o custo de vida começou a pesar no bolso dos brasileiros. Nesse novo contexto, a indústria automobilística teve que se reinventar. A Puma, mesmo com boa demanda por seus esportivos, já previa essa mudança. Na gaveta havia um projeto de carro urbano, que finalmente foi levado à fase de protótipo e apresentado ao público no 9º Salão do Automóvel em 1974. Contudo, o desenvolvimento foi feito às pressas.
Foram 4 meses de trabalho intenso, com uma equipe de 35 pessoas trabalhando 10 horas por dia para entregar o carro a tempo do evento. Apesar da inovação, um dos grandes problemas da empresa era a limitação produtiva da carroceria em fibra de vidro, que só permitia a fabricação de cerca de 500 unidades por mês. Um número considerado baixo demais para um carro urbano com pretensão de produção em massa. Para viabilizar o projeto, a Puma precisava de uma nova fábrica e, para isso, contava com um financiamento externo obtido ainda em 1971, que só dependia do aval do governo federal. Porém, o Ministério da Fazenda nunca se pronunciou e o empréstimo foi engavetado. No mesmo período, o Brasil anunciava a chegada da Fiat e o início da construção da fábrica da fabricante italiana, que seria inaugurada em 1976. A concorrência já se movimentava e, sem o financiamento do governo, o sonho da produção em larga escala da Puma foi abortado. Houve ainda uma segunda tentativa com outro empréstimo estrangeiro, que só dependia da aprovação do Banco do Brasil. Mas, mais uma vez, nada aconteceu e o projeto do minicarro foi deixado de lado. Entretanto, a Puma não desistiu. Em 1982, quase uma década após a primeira frustração, a empresa buscou um parceiro internacional para tentar reviver o projeto urbano e encontrou nos japoneses da Daihatsu, com o compacto Coori, a esperança de um novo começo. A ideia era simples: adaptar o Coori, trocar a carroceria metálica por fibra de vidro, como nos modelos esportivos, e lançar o carro no mercado brasileiro em 1984. Para isso, uma nova fábrica seria construída em Capivari, interior de São Paulo. Porém, mais uma vez, a realidade econômica bateu à porta. O Brasil enfrentava uma recessão severa no início dos anos 80. A inflação disparava, a indústria automobilística encolhia e a Puma entrava numa das fases mais difíceis de sua história. Mesmo com dificuldades, a empresa ainda tentou reagir. Baseado no modelo GTI, começou o desenvolvimento de um novo carro, o projeto P16, que teria chassi próprio, suspensão moderna e motor Volkswagen. A ideia era entregar um esportivo nacional de alto nível, mas o custo da produção era alto demais e o projeto foi cancelado. Paralelamente, surgiu o projeto P18, com uma nova carroceria, mas mantendo o velho chassi e a tradicional mecânica Volkswagen. O problema era que o P18 era caro e pouco atrativo, e o resultado foi pouquíssimas unidades produzidas. Em 1982, a produção da Puma despencou. Apenas 447 carros e 53 caminhões saíram da fábrica. Em 1984, a situação se agravou ainda mais. A produção caiu para apenas 119 veículos. Em novembro, a empresa não conseguiu pagar os salários dos funcionários e grandes dívidas se acumulavam, inclusive com fornecedores como a Chevrolet e a Volkswagen. Sem caixa, sem crédito e sem saída, a Puma pediu concordata em 1984 e suspendeu sua produção. Era o fim de uma era para a Puma. Depois de pedir concordata em 1984, a Puma chegou ao fundo do poço no ano seguinte. Em 1985, sua falência foi decretada oficialmente, encerrando uma trajetória de décadas. Ao todo, foram produzidos mais de 20 mil automóveis e cerca de 900 caminhões e ônibus, números expressivos para uma montadora independente e nacional. Porém, a história não acabou aí. Ainda em 1985, parte da massa falida da empresa foi adquirida pela Araucária S.A. Indústria de Veículos, uma pequena empresa do Paraná que prometia ressuscitar a marca. A produção foi retomada aos poucos em 1986, utilizando ainda carrocerias herdadas da antiga fábrica em São Paulo. O lendário modelo GTB foi rebatizado como Asa, mas apenas 22 unidades foram vendidas naquele ano. Em 1987 começou a nova fase de verdade, com o lançamento do Asa S2 e também dos modelos GTI e GTC, vendidos como kits de montagem. Nesse sistema, o comprador fornecia a mecânica usada, que era revisada e instalada em uma nova carroceria. Isso aconteceu porque a Araucária não conseguia adquirir motores novos da Volkswagen, pois as dívidas deixadas pela antiga Puma ainda impediam o acesso. Era uma solução improvisada, e a dificuldade da gestão levou à nova venda da empresa em 1988. A compradora foi a Alfa Metais, uma fabricante de autopeças de Curitiba, liderada pelo empresário Nível de Lima, que já fornecia componentes para caminhões da antiga Puma. O foco da Alfa estava justamente nos veículos comerciais. A partir daí, a empresa passou a utilizar oficialmente a marca Puma em carros e caminhões. A dívida com a Volkswagen foi finalmente quitada e a Puma parecia ter reencontrado seu caminho. No entanto,
o Brasil estava prestes a mudar de novo. Em 1989, a inflação chegou a quase 2.000% ao ano. Já no ano de 1990, veio o Plano Collor, com medidas como o confisco da poupança da população e a reabertura das importações de veículos, que estavam fechadas desde 1976. Essas decisões atingiram em cheio o mercado de carros fora de série, como os da Puma. Mesmo assim, a Alfa Metais continuou produzindo seus modelos até 1993, com algumas unidades até mesmo sendo exportadas. Nesse período, apenas 203 veículos foram fabricados. Após a morte de Nível de Lima, o grupo optou por encerrar a produção dos carros esportivos e focar exclusivamente nos veículos comerciais. Contudo, o mercado estava cada vez mais competitivo e, em 1999, a Alfa Metais desativou definitivamente sua linha de produção. O contrato de licença da marca Puma foi encerrado e os direitos foram devolvidos aos herdeiros da família Malzone, que permanecem como detentores da marca até hoje. A antiga fábrica da Puma ainda resistiu por alguns anos, mas acabou sendo demolida na segunda metade dos anos 2000. No lugar, surgiu um novo empreendimento, encerrando fisicamente uma era de paixão automotiva nacional. Contudo, em setembro de 2017, a marca voltou aos holofotes com a apresentação do novo Puma GT Luminare, um projeto super exclusivo, com apenas 10 unidades produzidas. A ideia era celebrar o legado da empresa e seus quase 60 anos de história. A promessa era de que em 2022, o novo Puma GT Luminare finalmente seria lançado no mercado nacional, marcando uma nova era da marca. Mas, apesar da empolgação inicial, especialistas e entusiastas ficaram divididos. Alguns elogiaram a ousadia do retorno, mas muitos apontaram falhas no acabamento, design e na mecânica, que não condiziam com a qualidade da marca. Desde então, a última postagem oficial no Instagram da Puma foi feita em agosto de 2022, durante o lançamento do GT Luminare. O site oficial ainda permanece online, com informações sobre o novo carro e a história da marca, mas sem atualizações significativas desde então. O espírito da Puma ainda vive como símbolo de ousadia, inovação e paixão nacional por carros esportivos. Se o seu sonho é trabalhar de onde quiser, ganhar dinheiro e conquistar a sua liberdade, o curso Edições Disruptivas pode transformar esse sonho em realidade. Com o curso Edições Disruptivas, você aprende a editar vídeos com qualidade profissional de forma simples, prática e sem enrolação, mesmo que nunca tenha aberto um programa de edição antes. São mais de 60 videoaulas criadas para te ensinar a transformar criatividade em renda real. Além disso, o Plano Master traz um módulo exclusivo com os mapas fantásticos, o maior perfil de mapas animados do Brasil, com mais de 1.200.000 seguidores, ensinando técnicas únicas que podem elevar suas produções a outro patamar. O primeiro passo é seu. Acesse o link na descrição ou no comentário fixado e comece hoje mesmo. Se você busca liberdade financeira e a opção de trabalhar de qualquer lugar do mundo, o Edições Disruptivas é a escolha certa para você. A história começa a partir do nascimento de João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, na cidade de Franca, interior de São Paulo, no dia 26 de março de 1926. Desde pequeno, João sempre demonstrou um grande interesse por carros, o que o levou a cursar engenharia mecânica na Universidade de São Paulo, a USP. Após anos de graduação, no ano de 1949, em seu projeto de conclusão de curso, Gurgel apresentou a proposta de um carro com motor de 2 cilindros. No entanto, seu orientador não aprovou o projeto, dizendo que a ideia era muito mirabolante. Isso fez com que João quase fosse reprovado. O professor chegou a afirmar que no Brasil, automóveis não se fabricavam, apenas se compravam, e que a tecnologia automobilística era um campo exclusivo das multinacionais. Diante disso, João abandonou o projeto original e apresentou uma proposta mais convencional de um guindaste. Apesar da frustração, João Gurgel se formou e logo depois recebeu uma bolsa de estudos do Instituto de Tecnologia da General Motors, nos Estados Unidos. Lá estagiou nas fábricas da General Motors e teve contato direto com os avanços mais modernos da indústria automobilística da época. Assim que voltou para o Brasil, João trabalhou em grandes montadoras como a Chevrolet e a Ford. Entretanto, no ano de 1958, decidiu empreender e fundou sua primeira empresa, a Moplast, especializada na moldagem de plásticos, com foco na produção de autopeças e carrocerias em fibra de vidro.
Na virada dos anos 50 para os anos 60, a indústria automobilística brasileira começava a ganhar força, impulsionada por incentivos do governo federal. Gurgel viu ali uma oportunidade e teve uma ideia ousada de criar sua própria fabricante de automóveis. Durante 4 anos, enquanto ainda comandava a Moplast, João se dedicou à criação de diversos modelos de kart. Em 1960, chegou a apresentar um desses modelos, o Gurgel Júnior, que era um pequeno kart de passeio no Salão do Automóvel, chamando a atenção do público. 4 anos depois, João tomou a decisão de deixar a Moplast e fundou uma nova empresa chamada Macan. Inicialmente era uma revendedora de veículos da Volkswagen, mas também fabricava karts e mini-carros infantis. João Gurgel logo se destacou como um talentoso fabricante de veículos infantis e ganhou notoriedade desse segmento. 2 anos depois, em 1966, ele conseguiu, junto à Volkswagen, o fornecimento de motores, o que possibilitou a produção de um novo modelo, o Gurgel 1200. Inclusive, o modelo chegou a ser lançado no 5º Salão do Automóvel, sendo um grande sucesso e despertando ainda mais o interesse do público pelos veículos compactos desenvolvidos por Gurgel. Com o sucesso do modelo, ele passou a investir cada vez mais na fabricação desses veículos, utilizando os fundos da própria revendedora. Porém, esse movimento acabou gerando atritos com os sócios da empresa. Percebendo que estava sem espaço para crescer, João decidiu deixar a Macan. Assim, em setembro de 1969, fundou oficialmente a Gurgel, a primeira montadora genuinamente brasileira com foco em desenvolver veículos nacionais utilizando tecnologia própria. Assim que a Gurgel foi fundada, o primeiro carro produzido foi o Ipanema. A produção ainda era pequena, com apenas 4 unidades por mês, mas representava o início da realização do sonho de João Gurgel. Com o passar dos meses, João percebeu que a maioria dos compradores utilizava o Ipanema em terrenos acidentados e áreas rurais, o que inspirou o lançamento de uma nova versão do modelo. Em 1970, nasceu o Ipanema QT, especialmente adaptado para estradas de terra. Foi também nessa época que Gurgel começou a explorar o mercado dos bugs e introduziu uma inovação tecnológica inédita no Brasil, o sistema Select Traction. Essa tecnologia permitia ao motorista selecionar manualmente em qual roda o motor faria tração. Se o veículo atolasse, era possível retirar a força da roda que patinava e transferi-la para que tivesse mais aderência. Era uma solução simples, mas extremamente eficaz para terrenos irregulares. Com o passar dos anos, a Gurgel foi se consolidando como uma marca especializada em veículos versáteis, capazes de enfrentar tanto o asfalto quanto as estradas de terra. A empresa passou a realizar melhorias constantes em seus modelos, o que impulsionou as vendas e até exportações, tornando sua fábrica original pequena diante da demanda crescente. O sucesso da Gurgel foi ainda mais favorecido pelas restrições à importação de veículos durante o período, o que impulsionou suas vendas de forma significativa. Pela primeira vez, o mercado brasileiro começava a ser dominado por uma marca nacional. Diante desse crescimento, João Gurgel decidiu mudar a fábrica para o interior de São Paulo, na cidade de Rio Claro, onde construiu uma nova planta industrial, projetada especialmente para a produção dos seus veículos. Foi nessa nova unidade que, nos anos seguintes, ele lançou uma linha de utilitários com cabine avançada, como o modelo G15, que em 1980 alcançou a marca de 8.000 unidades vendidas. Em meio ao sucesso, o país vivia o avanço do programa Proálcool, lançado em 1976, que incentivava o uso de álcool, combustível derivado da cana-de-açúcar, como alternativa à gasolina, em resposta à crise do petróleo da época. No entanto, João Gurgel era abertamente contrário a essa ideia. Para ele, as terras brasileiras deveriam servir para plantar alimentos, e não combustível. Logo, João passou a defender outras alternativas energéticas, com especial atenção à eletricidade. João falava frequentemente sobre a necessidade do Brasil investir em veículos elétricos. Tanto que em 1973, quando esse tema ainda era desconhecido por aqui, ele apresentou o primeiro veículo elétrico desenvolvido no país, o Gurgel TU. O projeto era ousado, mas ainda rudimentar, já que o modelo não chegou a contar com motor funcional. Foi apenas em 1974 que Gurgel conseguiu colocar um veículo elétrico em funcionamento, nomeado de Gurgel Itaipu, em homenagem à hidrelétrica de Itaipu que estava em construção. O Itaipu foi o primeiro carro elétrico desenvolvido e fabricado no Brasil.
Para dar suporte ao modelo, a Gurgel obteve junto à Câmara Municipal de Rio Claro a instalação de 14 pontos de recarga na cidade, todos de uso exclusivo da montadora pelos 5 anos seguintes. Apesar da inovação, Itaipu ainda tinha limitações. Eram necessárias cerca de 10 horas para uma recarga completa, que oferecia uma autonomia de apenas 60 km e velocidade máxima igual a 60 km por hora. Mesmo assim, João seguia otimista, e sua expectativa era vender o carro pela metade do preço de um Fusca. Entretanto, os altos custos de produção, principalmente das baterias e motores, somados ao longo tempo de recarga e a falta de incentivos fiscais por parte do governo, inviabilizaram o sucesso comercial do projeto. Contudo, Gurgel não desistiu. A partir de 1977, ele passou a desenvolver utilitários elétricos, sendo o Itaipu E400 o mais marcante deles. Esse modelo teve a autonomia ampliada para 100 km e podia atingir até 70 km por hora. Ainda assim, os custos continuavam altos e seu preço final era o dobro do valor de uma Kombi, o que tornava inviável para o consumidor comum. Alguns anos depois, em 1981, a Gurgel inaugurou uma linha de produção dedicada exclusivamente aos veículos elétricos e se apresentou ao país como a primeira fabricante de carros elétricos da América Latina. João seguiu investindo pesado em pesquisa e desenvolvimento, chegando a anunciar projetos para um veículo híbrido que seria movido a álcool e bateria, e até para um Jeep com recarga solar. Um dos últimos esforços nesse segmento foi a picape Itaipu E250, um modelo mais robusto e voltado ao trabalho. No entanto, os investimentos necessários para sua produção em escala vieram em um momento econômico muito difícil, marcado por alta inflação e instabilidade econômica. O endividamento cresceu e Gurgel foi obrigado a encerrar em 1986 a fabricação de veículos elétricos. Apesar do fim do segmento, a visão pioneira de João Gurgel em relação à mobilidade elétrica foi uma das mais ousadas e visionárias da história da indústria automobilística brasileira. Após o fim dos veículos elétricos, João começou a estudar novos veículos para serem lançados. Foi nessa época que a montadora brasileira lançou o Gurgel Chavante, que se tornou o maior sucesso da empresa, graças à sua versatilidade e desempenho robusto. Inclusive, o modelo foi muito utilizado pelo Exército Brasileiro e ganhou uma versão específica para as Forças Armadas, o Chavante X12, projetado para ser mais leve e ágil no campo de batalha. Esse modelo foi um grande sucesso e permaneceu em produção por mais de 20 anos, recebendo o nome de Tocantins no final dos anos 80. Além do Chavante, a Gurgel produziu uma grande variedade de utilitários, sempre com design que chamava atenção. Quase todos os veículos da marca tinham presença garantida no salão do automóvel, mostrando a inovação da empresa. No entanto, nem todos os lançamentos foram bem recebidos. O modelo Gurgel XEF, lançado em 1983, enfrentou duras críticas pela falta de ventilação interna e um design considerado genérico. O modelo era vendido por 9 milhões de cruzeiros e tinha previsão de produzir 100 unidades por mês, mas acabou sendo descontinuado em 1986 com pouco mais de 100 unidades fabricadas. O modelo que também chamou bastante atenção e conquistou o público foi o Gurgel Carajás, lançado em 1984, o primeiro Jeep grande da marca e o mais confortável produzido até então. O Carajás chegou também em versão de 4 portas, conquistando o público e permanecendo em produção por 10 anos, sendo encerrado somente em 1994. Paralelamente, desde 1981, João Gurgel trabalhava no desenvolvimento de um veículo intermediário entre motocicleta e automóvel, pensado para ser o carro do trabalhador brasileiro. A ideia era que fosse acessível, custando metade do valor de um Fusca. João sempre pensou em modelos que fossem inovadores e acessíveis, além de criar veículos diferentes para atender às necessidades reais do mercado. Para ajudar com os altos custos, a Gurgel abriu seu capital em 1985. O veículo intermediário, inicialmente chamado Senna, abreviação de Carro Econômico Nacional, teve seu nome alterado para BR-800 após reclamação da família de Ayrton Senna, que não gostou da semelhança sonora com o sobrenome do piloto. João queria que o BR-800 fosse o carro mais barato do mercado nacional. Inicialmente, o carro seria vendido apenas a quem adquirisse ações da empresa, tornando-se sócio da Gurgel. Cerca de 8 mil pessoas aceitaram pagar cerca de $3 mil pelo carro,
e mais $1.500 pelas ações. Quem quisesse comprar somente o veículo deveria esperar ao menos 2 anos. Apesar da expectativa, o uso diário do BR-800 pelos acionistas revelou vários problemas, com motores que superaqueciam, freios com baixa eficiência e a ergonomia entre pedais e volante também foi muito criticada. Mesmo assim, em 1988, a Gurgel comemorou a marca de 20 mil carros vendidos. Até então, a empresa era conhecida por seus jipes e modelos de nicho, enquanto o mercado brasileiro era dominado por 4 grandes marcas: Volkswagen, Chevrolet, Fiat e Ford. Para competir, João Gurgel conseguiu junto ao governo um incentivo especial, uma redução no IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, que caiu de 40% para apenas 5% para veículos com motores até 800 cilindradas. Esse benefício era exclusivo para o BR-800, tornando seu preço cerca de 30% mais barato que o Fiat Uno, que era o seu maior concorrente, começando a incomodar as grandes montadoras. Até 1989, a Gurgel já havia vendido cerca de 1.000 unidades do BR-800. Mas em 1990, durante o governo de Fernando Collor de Mello, o cenário mudou drasticamente. O IPI para veículos com motores de até 1.000 cilindradas foi reduzido de 40% para 20%, e o decreto que concedia o benefício especial de 5% para a Gurgel foi revogado. Isso significava que o BR-800 teria que pagar 20% de IPI, igual aos demais carros 1.0. Menos de 2 meses depois, a Fiat lançou o Uno Mille com motor 1.0, enquanto Ford, Chevrolet e Volkswagen demoraram mais de um ano para apresentar seus modelos nessa categoria. O sonho do carro popular da Gurgel acabou sendo seu maior golpe, e a disputa com o Fiat Uno fez com que, aos poucos, o BR-800 fosse perdendo espaço. Já na década de 90, com a abertura das importações, várias marcas estrangeiras entraram no mercado brasileiro, aumentando ainda mais a concorrência. Tentando reagir em vez de melhorar o BR-800 e corrigir seus defeitos, João lançou um modelo ainda mais ousado, o Moto Machine, um veículo 4x1, parcialmente desmontável, que daria origem ao projeto Delta. Entretanto, essa ousadia foi o começo do fim da Gurgel. Com o sonho de voltar a inovar e conquistar o mercado, João Gurgel decidiu apostar alto com a ideia de construir uma nova fábrica no Ceará, dedicada à produção de um carro de baixo custo, o famoso Projeto Delta. A ideia era ousada: desenvolver um veículo popular e acessível para todo o Brasil, produzido com tecnologia nacional em uma fábrica moderna, longe do eixo tradicional da indústria automobilística. Para isso, Gurgel buscou apoio dos governos de São Paulo, do Ceará e do BNDES. Enquanto os planos da nova fábrica eram desenhados, a fábrica de Rio Claro ainda mantinha a produção ativa, fabricando cerca de 250 unidades do BR-800 por mês, além dos modelos Carajás e Tocantins. Mas as coisas começaram a desandar para Gurgel. Uma greve dos fiscais da alfândega atrasou a entrega de componentes essenciais, especialmente para os BR-800, agravando ainda mais a crise financeira da empresa, que já lutava para manter o caixa e pagar seus credores. A situação ficou ainda mais crítica quando os testes comparativos começaram a apontar a inferioridade do BR-800 frente ao Uno Mille. Em 1991, uma matéria da revista Quatro Rodas destacou os muitos erros e poucos acertos do carro brasileiro, desaconselhando sua compra. Enquanto isso, o Uno Mille recebia elogios em praticamente todos os quesitos. Diante da pressão, João Gurgel abriu a venda dos BR-800 ao público geral, que ainda era restrita aos acionistas, porém não corrigiu os problemas mecânicos e estruturais do modelo. Somente com a chegada da versão BR-800 SL, mais cara e luxuosa, alguns dos defeitos foram corrigidos. Mesmo assim, o carro ainda era tecnicamente inferior ao Uno Mille e tinha um preço maior. No ano de 1992, na tentativa de virar o jogo, a Gurgel lançou o Super Mini, um novo modelo que trazia melhorias em relação ao BR-800. Era mais refinado e corrigia muitos dos erros apontados anteriormente. Contudo, João Gurgel parecia não perceber a gravidade da crise que se alastrava na empresa, tanto que ele continuou focando no seu projeto Delta, mesmo sabendo que a Gurgel não tinha condições financeiras nem técnicas para uma nova fábrica. Logo, para viabilizar a nova fábrica no Ceará e dar vida ao projeto Delta,
Gurgel assinou acordos com os governos de São Paulo e do Ceará, além de obter empréstimos junto ao Banespa e ao Banco do Estado do Ceará. Entretanto, segundo pessoas próximas a Gurgel, os governos estaduais não cumpriram com os acordos de incentivos fiscais. Do outro lado, os governos alegaram que Gurgel queria mais do que incentivos e exigia recursos financeiros diretos. Além disso, os governos estaduais alegaram que João Gurgel não cumpriu com o pagamento de empréstimos. A desconfiança mútua enfraqueceu o projeto desde o início. A falta de incentivos fiscais pelo governo fez com que a crise da empresa piorasse ainda mais. Além disso, grandes montadoras começaram a pressionar fornecedores para que deixassem de entregar autopeças a Gurgel, dificultando ainda mais a sua produção. Com dívidas se acumulando e atrasos salariais, a empresa entrou com pedido de concordata em 1993, numa tentativa desesperada de sobrevivência. Especialistas apontam que enquanto a Gurgel atuava em nichos como jipes e veículos alternativos, não era vista como ameaça pelas gigantes do setor. Mas ao tentar entrar no mercado de carros urbanos populares, como o modelo BR800, a história mudou, já que o modelo da Gurgel passou a ser concorrente direto dos carros populares, como o Fiat Uno. O lobby das grandes montadoras para reduzir o IPI de carros 1.0 é frequentemente citado como um dos principais fatores que empurraram a Gurgel à falência. Outros elementos também contribuíram para a crise da empresa, como modelos mal recebidos, decisões polêmicas, a mudança para o Ceará e o temperamento inflexível de João Gurgel. Ele começou a recusar propostas de coadministração da fábrica e bloqueou tentativas de resgate feitas por concessionários que ainda acreditavam na empresa. Tudo isso fez com que em fevereiro de 1994, após a concordata, a Gurgel pedisse apoio ao Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, mas a resposta foi negativa. O governo federal tomou a decisão de não conceder nenhum empréstimo ou qualquer ajuda financeira que pudesse ajudar a Gurgel a sair daquela terrível situação. E logo, a falência foi inevitável. Mesmo assim, João Gurgel não desistiu e continuou trabalhando em projetos para exportação, inclusive tentando manter a produção em Rio Claro com apenas 30 funcionários restantes, focando em alguns jipes Tocantins feitos sob encomenda. Um último esforço surgiu em outubro de 95, quando assinou um acordo de joint venture com uma empresa irlandesa, vendendo 51% da Gurgel em troca da amortização das dívidas, saída da concordata e conclusão da fábrica no Ceará. O acordo, porém, não foi adiante. Ainda assim, João teve energia para criar seu último projeto, o Motofur, um veículo híbrido entre carro e moto com volante central. Mas enquanto João ainda sonhava, a realidade era dura. Os funcionários foram deixando a empresa, até que em outubro de 96, a fábrica da Gurgel foi totalmente fechada, deixando uma dívida estimada em 280 milhões de reais. Anos depois, João Augusto Gurgel foi diagnosticado com Alzheimer e faleceu em 2009, aos 82 anos. A fábrica de Rio Claro permaneceu abandonada, com veículos inacabados em seu interior, até ser leiloada em 2007 por 16 milhões de reais. Hoje, o espaço abriga outras empresas. Apesar do fim amargo, a Gurgel deixou um legado único, sendo a única montadora 100% brasileira a enfrentar de frente as gigantes da indústria. Durante sua existência, a Gurgel vendeu cerca de 40 mil carros e conquistou o respeito e a admiração de milhares de brasileiros.